Esse mesmo som. Mateus capítulo 14, lá Labachuriamos 24. E o barco já estava à distância de vários estádios da terra, no meio do mar, e era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Isso aqui merecia um glória. Jesus estava andando sobre as águas. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, turbados, disseram: é um fantasma. E clamaram cheio de medo. Mas Jesus imediatamente lhe dizendo, falou: tem de bom ânimo, sou eu, Yud He Vav He, sou eu, Yud He Vav He, sou eu. O tetragrama, né? Yud He Vav He, as 4 siglas do nome de Deus. Não temais. Em seguida respondeu Pedro: Senhor, és tu? Manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, come here. E Pedro, descendo do barco, andou. Verbo, andou aonde? O que o texto diz ali? Sobre as águas. Eu ia pregar outra palavra, mas o Senhor me impulsiona a pregar essa palavra aqui. Vai ser rápido. Sabe aquela injeção rapidinha? Tatum! Já erga as calças e pronto. Remedinho? Amém ou não? Quem está sentindo a presença de Deus? Está gostoso? A presença de Deus está aqui. Um dia Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: Jesus estava fazendo coisas, milagres, curas extraordinárias, sobrenaturais, expulsando demônio, curando cego, limpando leproso, ressuscitando mortos. Aí um dia começaram a questionar: mas como que você faz isso? Aí Jesus olha e fala assim: eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu prego, eu ensino o que eu vejo meu Pai fazer. O que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. Que coisa extraordinária isso, presbítero João. O que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. O teu filho, você que tem filho, você que tem, automaticamente ele vai crescer do teu lado e ele vai replicar aquilo que você faz. Sim ou não? Vai pegar jeitos, trejeitos, porque ele está vendo você fazer. Ele ouve você falar. Ele vê como você fala, ele vê como você anda. Então ele vai pegar ali, ele vai reproduzir aquilo que você faz. Sabe por quê? Porque ele está te vendo. Porque ele está te ouvindo. Está aí o filho do Tocento. Cadê? Está lá na escolinha? Mora aqui no Brasil, mas fala
haitiano. Por que uma criancinha pequenininha fala haitiano? Porque ele está vendo o pai dele falar, a mãe dele falar. Compreende ou não? Então, se ele está vendo a mãe dele falar, o pai dele falar, ele vai aprender com quem? Com o pai. A voz do pai. E Jesus disse: eu só faço o que eu vejo, o que meu pai faz. Um dia Jesus amaldiçoou a figueira. Depois de algumas horas eles passam de volta. Pedro fica impressionado. Fala: mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. Aí Jesus olha para ele e fala: é, Pedro, tende a fé de Deus. Tende o que? A fé de Deus. Então preste atenção. A fé é algo que a Bíblia diz. Preste atenção para você entender. Se a evangelista Lúcia tem fé e eu caminho com ela, automaticamente eu vou receber essa fé dela. Se eu ouço ela, se ela lança palavras sobre mim, se ela é a pessoa que eu ouço, automaticamente eu vou ter a fé dela. Quem está me entendendo, diga amém. Se ela não tiver fé, se da boca dela só sair palavra de derrota, eu também vou me tornar uma pessoa desanimada, e da minha boca só vai sair palavra de derrota. Quem me entende, diga amém. Por isso que é muito importante aquilo que você ouve. É muito importante você selecionar as pessoas que você dá ouvido. Porque aquilo que você dá ouvido, aquilo que você vai ouvir, você vai se assemelhar, é o que vai entrar no teu coração. São as sementes que vão entrar no teu coração e elas vão produzir e vai dar fruto, bom ou ruim. Fica com uma pessoa que só conta derrota e ouve ela todo dia reclamar, todo dia reclamar, todo dia reclamar, todo dia que a hora que você pensar que não, você está igual ela, reclamando. Sim ou não? Às vezes você nem percebe. E Jesus falou assim: eu tenho a fé, tende a fé de Deus, ou seja, tende a fé de Deus. Creia como Deus crê. Veja como Deus vê. Calma que eu vou te explicar. Eu tenho a fé de Deus porque eu vejo Ele fazer. Eu vejo Ele fazer e eu replico o que Ele faz. Eu ouço. Eu ouço. Mateus capítulo 13, versículo 12 e 13. Jesus fala assim: olha, tem muita coisa que eu tenho para falar. Olha lá, porque aquele que tem se dará e terá abundância. Mas Mateus 13, 13, desculpa. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai dando glória a Deus aí. Põe o 12 e o 13 para mim, até eu achar aqui. Colocou? Não está aparecendo aqui na frente para mim? Ah, tá com problema, né? É Mateus 13, 13 mesmo. 13, 13, isso. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouve,
e nem compreende. Pronto, passa. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo não ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Aqui Jesus está falando para os fariseus. Tinha um povo ali que Jesus ensinava por parábola para que eles não entendessem. Por quê? Porque eles estavam mortos espiritualmente. Mas o versículo que eu estou falando aqui é outro, que fala assim, se os miolos de sucupira aí achar, fala para mim. Jesus fala assim, ó: eu tenho muito para falar para vocês agora. Eu acho que não é esse o versículo não, eu acho que é João. É João. Perdoa a minha velhice aí, meus irmãos. João 16, se não me falha a memória. 12. Show? Aqui, ó. Ainda, tá vendo? Minha cabeça falha, mas não tanto. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Sabe o que Jesus está falando ali? Eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas agora não adianta falar. Por quê? Porque ainda vocês não têm o Espírito. Mas quando esse Espírito vir, volta lá, quando esse Espírito vir sobre vocês, quando ele vier, esse Espírito de verdade, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Porque ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar daquilo que ele está ouvindo. E vos anunciará o que há de vir. O Espírito de Deus, ele conhece as profundezas de Deus. Então ele sabe o que Deus pensa, ele sabe o que Deus faz. E se esse Espírito vem sobre a tua vida, ele vai te iluminar. Efésios 1:18, coloca aí por favor. Ele vai te iluminar. Por quê? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual será a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Esse Espírito, ele vai iluminar esse conhecimento que você tem. Ele vai trazer revelação para você. Volta o versículo anterior. Ele vai trazer revelação para você. E essa operação de força e poder, ele vai operar segundo a operação da força e do poder. De quem? De Deus. Preste atenção. Agora voltando aqui para você entender, e aqui eu concluo a mensagem. Jesus falou: você tende a fé de Deus. O que Jesus está falando? Vocês precisam crer, ouvir, ver o que Deus faz. Todo mundo está na Bíblia aí. Todo mundo, se eu perguntar aqui: Deus, Jesus cura, faz milagre, restaura cego, ressuscita. Mas quem aqui já orou e um cego enxergou? Não adianta nada você ter o conhecimento, porque o conhecimento ele te dá informação, mas a revelação faz acontecer e te faz produzir. Então não adianta nada você saber de tudo aqui, tudo que está escrito aí. Não adianta nada. Eu tenho conhecimento, eu sei que Jesus cura, mas não curou para Deus curar ninguém. Adianta o quê? Mas quando você tem a fé de Deus, quando você está ligado em Deus, quando o Espírito de Deus está em você, aleluia, você não aguenta ver alguém enfermo, você ora, você prega, você libera palavras, você abençoa. Por quê? Porque os teus olhos estão em Deus. O mar, Jesus deixou todo mundo lá, no meio da madrugada, entre 3 e 6 da manhã, ele está ali caminhando sobre o quê? Sobre as águas. Olha lá Jesus caminhando. Os discípulos com medo, todo mundo com medo. Aí Jesus grita: tem de bom ânimo, sou eu. Ok.
És tu, Pedro, ó, és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus falou o quê? Vem. Vai lá, Jesus. Yes, você mesmo. É. Ai, Jesus. Gesi. Tá aí, Gesi. Aleluia. Aí Pedro, Jesus falou o que para Pedro? Vem. Aí Pedro olhando, aí Pedro, o que Pedro estava vendo aqui? Dá devagarzinho, 2, 3 passos. Jesus estava vendo o que? Jesus andar. Se Pedro estava vendo Jesus andar e Jesus falou vem, Pedro também começou a andar. Por que eu estou andando sobre as águas? Porque eu estou vendo o meu Deus, o meu Jesus andar sobre as águas. Eu vejo, eu creio, eu estou vendo o meu Pai. Jesus falou, eu vejo o que meu Pai faz, eu faço aqui. Entendeu? Compreende ou não? Pedro falou, estou vendo Jesus andar, então eu também vou andar. Vem, e Pedro está lá. Enquanto ele está olhando para Jesus andando, Pedro está o quê? Está andando. Mas o que o texto fala? Ele está andando, veio o vento de um lado, tempestade do outro. E Pedro agora para de ver Jesus andar e começa a olhar para a tempestade. Começa a olhar para o problema. Começa a olhar, o que acontece com ele? Afunda, Deus abençoe. Enquanto você estiver olhando para Deus, você vai fazer o que Ele faz. A sua fé vai ser extraordinária. Você vai viver o sobrenatural. Enquanto os teus olhos estiverem fixos no Senhor, você não vai afundar. O diabo não vai te derrubar. Mas sabe qual que é o problema das pessoas? Elas deixam de olhar para Deus e começam a olhar para outras coisas. Quanto crente velho, perdoa a expressão, está na igreja e está deixando de olhar para Jesus. Irmão, você só vive o sobrenatural enquanto você olha para Ele. Enquanto eu estou olhando para Ele, eu estou andando, eu estou vendo o que Ele está fazendo, eu estou andando, eu tenho a fé dEle, eu estou andando com Ele. A hora que eu tirar meus olhos dEle, você vai afundar. Aí eu te pergunto, aonde estão os teus olhos? Você fica olhando o problema? As dificuldades vêm, você tira os olhos dele? A tempestade se levanta, você tira os olhos dele? Problema financeiro, você tira os olhos dele? Eu não conheço ninguém que tirou os olhos dele e teve sucesso. Crente que aceitou Jesus, você não pode viver o natural. Porque se for para viver o natural, então vamos ficar no mundo e viver o natural do mundo. Você foi chamado para viver o sobrenatural. E como que é o sobrenatural? Eu só tenho um pouquinho de azeite na panela, e um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela. Vou comer e vou morrer. Aí Deus fala para um profeta que ouve a voz de Deus. Fala com ele, fala, vai lá em Sarepta que tem uma viúva para te sustentar. Imagine Deus cantando corinho. Elias vai para Sarepta, tem uma viúva para te sustentar. Aí Elias chega em Sarepta, tá lá a mulher catando cavaco. Mulher, traz um copo d'água para mim. A mulher vai. Mulher, traz para mim um bocado, traz um bolo. Tá de brincadeira, eu estou catando cavaco para fazer a última refeição e morrer. O natural, porque tem pouquinho farinha, pouquinho azeite. Nós vamos comer e vamos morrer. É natural, profeta. Agora você me pede o bolo. Vai lá e faz primeiro para mim. Profeta, primeiro para mim. Aí ó, primeiro. Não vou falar de primícia não. Deixa para lá, outro dia eu falo sobre primícia. Estou cansado de falar de primícia. Não entra no coração das pessoas, é difícil. É o segredo da bênção. Profeta, primeiro para mim. Vai lá e faz primeiro para mim. Ela foi e fez.
O profeta trouxe. Ela trouxe o bocado lá para o profeta. O profeta comeu, bebeu. E a mulher que ia morrer, agora ela entrou no sobrenatural. Quem faz primeiro para Deus vive o sobrenatural. Xaraba. Quem faz primeiro para Deus não vive o natural. O natural dela era morrer. Mas quando ela ouve a voz do profeta e faz primeiro para o profeta, ela sai daquela dimensão de natural e entrou no sobrenatural. Aí o que o profeta fala? Só libera uma palavra. Até, qual foi a palavra? Quem sabe? Qual foi o profeta? Qual foi a palavra que ele liberou? Ninguém sabe. O que ele falou para ela? Ninguém lembra. Mulher, até que não venha chuva em Israel, não vai faltar azeite na tua botija e nem farinha na tua panela. E se você ler a história, vai dizer que o profeta ficou ali hospedado e eles comeram por vários dias. Agora me explica para mim, como que um azeite que estava acabando e uma farinha que estava acabando, de repente alguém lança uma palavra, e o sobrenatural acontece. É isso que você precisa pôr na tua cabeça, irmão. É isso que você precisa entender. Você tem que viver o sobrenatural. Qual que é o natural? Guarda, segura, junta. Se vai faltar para você, não dá, segura. Esse é o natural. E qual que é o sobrenatural? Distribui, que eu multiplico. Distribui. Eu vou falar de novo. O natural, guarda, junta, só para você, não dá para ninguém, guarda para você. Mas o sobrenatural, distribui, dá, que eu multiplico. Olha para esse irmão, você quer viver o quê? O natural ou o sobrenatural? É aquela luta, porque a tua carne não, é o natural. E o Espírito fala, não, é o sobrenatural. Vem para o sobrenatural. Vem cá, evangelista Lúcio. Vamos fazer teatrinho. Vira de frente para o povo. Eu sou o natural, dá a mão. Não, eu sou o sobrenatural. Vai, natural. És tu, natural. Aí está aqui, olha. Aí está aqui o natural. Puxa ela, natural. Vamos viver o natural. Vai, se lasca. Ao sobrenatural, vem. Acredita. Põe os olhos em mim. Viva o extraordinário. Mas o sobrenatural, vai natural. Não é assim? Mas eu quero dizer para você, manda o natural, não chute não. Manda o natural embora e vem viver o sobrenatural de Deus. Vem viver milagre, vem viver milagre, vem viver milagre, vem viver o sobrenatural. És tu, manda eu ir ter contigo. Vem. Viveu o sobrenatural. Afundou? Afundou. Por quê? Olhou para o natural. Qual que era o natural? De vento e tempestade? Afundar. Qual que era o natural de um homem andar sobre as águas? Afundar. Fala só para essa pessoa, só mais essa vez. Só viva o sobrenatural. O natural retém, segura, não dá, porque vai faltar. O sobrenatural, vai que eu multiplico, eu faço vir da onde não tem. Arabaduque, recebe essa palavra aí. Erga a tua mão para o céu, vou liberar algo aqui. Eu senti a unção profética aqui. Meu Deus do céu. Aleluia, enquanto você viver o sobrenatural de Deus, enquanto você decidir viver o sobrenatural de Deus, Deus vai mandar tudo aquilo que você precisa. Ele vai suprir todas as tuas necessidades em glória, em glória, em glória. Para acabar, aleluia, está gostoso esse lugar? Esse lugar é glória. Então
Então Jesus ensinou o maior segredo. Viver natural, olha para mim. Ah, você está indo na igreja, mas olha o problema. Não olha para Jesus, não olha para o problema. Ai, Davi, olha o tamanho do gigante. Eu não estou olhando para o gigante, eu estou olhando para o Senhor dos Exércitos. Mas olha o tamanho dele, 9 côvados, lança dele pesa não sei quantos quilos. Olha o tamanho da couraça dele. Eu não quero saber do tamanho da couraça, eu não quero saber do tamanho da lança. Eu quero saber do Jeová de Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Aí alguém natural pode chegar para você e falar assim: olha, Pastor Raimundo, olha o natural, está acabando o dinheiro, e agora? Como é que nós vamos pagar? Aí o pastor Raimundo fala assim, porque ele vive no sobrenatural: Deus já preparou o dinheiro para nós. Meu Deus, como é que eu vou pagar? Eu vou morrer. Natural, sobrenatural. Deus não vai me desamparar. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você já ficou desempregado, já passou dificuldades, mas te faltou? Não. Deus supriu? Supriu. Mandou da onde você não esperava? Alguém mais pode testemunhar como ele? Mão aí. Sabe por quê? Sabe o que é isso? Sobrenatural. Só que eu tenho uma notícia para você, pastor. Eu estava vivendo natural, eu afundei. Calma, Jesus está pertinho para falar: Pedrão, dá a mão. Aí Pedro, você acha que Jesus pegou ele no colo e falou: vamos, bebezinho, voltar para o barco? Eu afundei, Jesus, eu olhei para a tempestade, eu olhei para o mar. É questão de lógica, de raciocínio, não diz a Bíblia, é questão de raciocínio. Ele já tinha andado, ele já tinha se afastado do barco, porque o texto fala que ele andou. Aí Jesus dá a mão para ele: ai, Senhor, eu afundei no natural, eu estou morrendo. Dá a mão que eu vou te levantar e vou te pôr no sobrenatural de novo. Xará, erga a tua mão para o céu. Vou pedir para Deus puxar a tua mão. Todo mundo. Até eu vou erguer a mão. Senhor, assim como o Senhor levantou Pedro, que olhou para o natural e afundou, mas as tuas mãos colocou ele no sobrenatural novamente. A tua mão colocou ele no sobrenatural novamente. Guia-me para que em tudo em ti confie. Pelas águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me. Tudo que já estive. Erga tuas duas mãos. Guia-me para que imagine Pedro gritando: guia-me, Senhor, para eu confiar. Sobre as águas eu caminho. Sente a presença de Deus aí. Sente o Senhor pegando nas tuas mãos, te levantando. Sai natural, vive o sobrenatural. Tudo que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer Que chame, Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. a cereja do bolo para a gente encerrar.
Olha como que é difícil viver no natural. Fechou o cerco em Samaria. Estava o profeta Eliseu, né? Eliseu e o seu moço. E de repente veio o exército da Síria, cercou tudo. É isso? É. Para quê? Contra a casa de Eliseu. Aí o moço sai lá fora com os olhos natural, Wesley, e fala assim: meu Deus! E volta para Eliseu: Senhor, Senhor! E foi: estamos cercados, tem um exército aí para pegar nós. Só que Eliseu tinha os olhos espirituais abertos. Ele pega o moço ali, bota a mão, faz uma oração nele, e ele vai lá e volta. Filho, você está vivendo o natural, viva o sobrenatural. Aí ele vai lá fora viver novamente. Meu Deus do céu! Que foi? Agora eu estou vendo carros e cavalos poderosos. Eu estou vendo anjos de Deus. Tem um exército de Deus cercando a gente. Tem um exército de Deus protegendo. Com os olhos natural, ele viu o exército do inimigo. Mas com os olhos do sobrenatural, ele viu o exército de Deus. O exército de Deus. Ai, pastor, tô vendo um monte de capeta, demônio. Tá com o olho natural, né? Tá vendo, conseguindo ver só a coisa ruim, só o problema. Mas comece a contemplar os anjos de Deus também. Comece a contemplar o exército de Deus. E aí, a pergunta é: natural ou sobrenatural? Ixi, desse jeito tá fraco. Natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Então fica de pé. Dará subiere mantuire babasebi abauabadada sai. Põe a mão no teu coração. Eu vou fazer igual Eliseu fez. Pedir para Deus abrir os teus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa igreja, esse povo que está aqui hoje, que eles abram os olhos espirituais, que eles enxerguem, meu Deus, o sobrenatural, que eles te enxerguem, Pai, as maravilhas, que eles vejam aquilo que o Senhor faz, que eles ouçam a tua voz, que eles ouçam a tua voz, e que eles recebam a fé que o Senhor tem, meu Deus, para viver milagre, para viver prodígio, para viver, Pai, maravilhas, para viver coisas extraordinárias, para viver, meu Deus, as promessas, para receber, Senhor, as promessas, para ser canal na vida de outros, para ser canal na vida de outros, para ser canal na vida de outros. Em nome de Jesus, eu declaro uma igreja sobrenatural aqui em Nova Odessa. Eu declaro o ministério de milagre, eu declaro o ministério de cura, eu declaro o ministério próspero, eu declaro pessoas abençoadas, pessoas prósperas, pessoas abundantes. Eu declaro em nome de Jesus. Se você crê nisso, se assenta e aplaude o Espírito Santo.